Você já ouviu falar no Complexo de Cinderela? Isto mesmo, Complexo de Cinderela. Dos contos de fada e desenhos animados para a vida real. Como esse complexo afeta a vida de milhares de mulheres ao ponto de fazê-las acreditar que uma vida segura e feliz depende da presença masculina, do homem junto da sua vida. Fica comigo mais um segundo, eu volto para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Tendo como pressuposto o conto de Cinderela, a pesquisadora Colette Dowling estudou o medo que muitas mulheres têm diante da própria independência. Mulheres que apresentam esse complexo possuem em seu inconsciente o desejo de serem cuidadas o tempo todo, ignorando suas próprias vontades e desejos, como se a independência fosse uma ameaça. Colette Dowling traz à tona uma série de estudos envolvendo mulheres, todas elas influenciadas por uma matriz cultural que desde a mais tenra idade incute no imaginário feminino a figura do homem como príncipe que a protegerá dos perigos da vida real e que cuidará dela para sempre, para a vida toda. Apesar de um movimento feminista ter avançado nos últimos anos sobre questões sociais, há ainda barreiras psicológicas muito profundas nesse cenário que impede a mulher de alcançar a sua autonomia, onde ela se vê num ciclo vicioso de relacionamentos e até mesmo de empregos, em que a existência dela está sempre subordinada à de um homem. Então, trazer à tona esse tema é uma forma, acredito eu, de dar luz a muitas mulheres que ainda não se desvencilharam da tradição secular que as amaldiçoa, que as responsabilizam pelo pecado do mundo, que dá a elas a casa e a educação dos filhos como garantia para não ter que alcançar o mundo lá fora. Ora, por que tendo a chance de crescer, muitas mulheres tendem a recuar dos seus sonhos? Acredito eu que a resposta pode estar na tradição, porque as mulheres não foram incentivadas a enfrentar o medo e a ultrapassá-lo. Nossa cultura, minha gente, sempre encorajou as mulheres a evitar qualquer coisa que as amedrontasse. Então, desde pequenas, foram ensinadas a só fazer as coisas que lhe permitissem se sentir seguras e protegidas. Um bom marido é o suficiente para não ter que pensar em absolutamente nada. Elas foram ensinadas a crer que algum dia, de algum modo, seriam salvas. Puro conto de fada. Esta é a mensagem de vida que elas ingerem juntamente com o primeiro leite materno. Olha, gente, eu sei que esse tema pode até parecer ser indigesto, sobretudo nos dias de hoje, onde se discute pouco, né, essa questão de inserção da mulher no mercado. Não, pelo contrário, essa luta não cessa. Ainda que seja indigesto, né, muitas irão contestar por não se submeterem a tal estereótipo e de não acreditar em príncipe encantado.
toda essa reflexão, ela tem um propósito, ou seja, despertar a atenção das mulheres e também dos homens para pensar numa responsabilidade comum do cuidado com a casa, o cuidado com a educação dos filhos, o cuidado de uma relação equilibrada onde um e outro se disponibilizam, se doam com o pouquinho que pode dar. Estar no lugar de Cinderela tem menos a ver com condição social privilegiada, visto que ainda hoje pesa sobre elas a responsabilidade da tarefa de casa, enquanto os homens a busca pelo sustento. Um bom pretexto, né, nós vimos acontecer durante a pandemia, onde as mulheres se destacaram muito mais em relação aos homens no tocante à presencialidade na escola e na escolarização dos filhos. Quantas mulheres abdicam de projetos pessoais em prol da família? Quantas de vocês se lançam na fogueira? Quantas de vocês abrem mão da vaidade, dos investimentos que fizeram nos estudos para dedicar tempo à maternidade? Contanto que não seja como a Madame Bovary, personagem, do Gustave Flaubert, ser uma Cinderela não tem nada de mais. Pode até ser um benefício para alimentar o ego e junto manter firme a relação conjugal. Nesse caso, Cinderela coincide com o princípio de vida e faz aumentar a autoestima. Quem não quer se sentir bonita, carregada nos braços, amada e admirada? Agora, se a situação não lhe faz bem, se é um rótulo, se é uma condição imposta, você precisa refletir melhor. O que temos a fazer, minha gente, não é outra coisa senão dialogar com essa tradição e rever se você mesma não está sustentando essa cadeia viciosa, fazendo-se de modelo para que os próprios filhos repitam com seus pares, nos seus vínculos sociais, tudo aquilo que você quer reprimir. Mudar esse cenário não é tarefa fácil, posto está ligado a algum tipo de cultura. Mas alguma coisa precisa ser feito. Um passo precisa ser dado. Cinderela nos aponta o caminho. Os pés precisam alcançar o chão para viver a realidade. Agora, tudo isso, minha gente, tem um impacto muito sério na sociedade. O que acontece na família chega lá na escola. Ninguém pode se furtar dessa responsabilidade. Cabe às gerações atuais conduzir uma educação libertadora para que meninos e também meninas sejam homens e mulheres felizes e independentes. Para quem tem filhas, a recomendação é que elas sejam educadas no sentido de procurarem o amor, mas não serem dependentes dele. Toda mulher pode estudar, desenvolver uma carreira, ter seu próprio sustento financeiro e, se assim desejar, constituir uma família e cuidar de um lar. Agora, quanto aos meninos, a educação também deve ser transformadora. Precisamos ensinar nossos homenzinhos a respeitar a individualidade da mulher. E jamais deve se utilizar o seu poder físico para humilhar ou tornar a mulher dependente de si. E isso começa desde cedo. Além disso, ele também tem a obrigação de participar ativamente nos cuidados do lar e na educação dos filhos. Minha gente, é preciso que cada criança seja educada para ser feliz, com
ou sem alguém ao seu lado. Se a menina deseja encontrar um grande amor e dedicar-se exclusivamente aos cuidados domésticos, que seja feliz assim, mas que isso seja uma escolha dela e não uma imposição social, que a faça crer que essa é a sua única possibilidade de ser feliz. Porque não é, isso não é verdade. Então cabe a nós o poder de intervir. Como criar mulheres independentes se desde a mais tenra infância incutimos nela a dependência do homem como um príncipe que a protegerá dos perigos da vida real e que cuidará dela para sempre? Portanto, não podemos acreditar que os avanços que tivemos nos últimos tempos tenha sido suficiente para mudar esse cenário. Mulheres ricas e inteligentes ainda carregam em si esse fio atávico que as submetem, que as tornam dependentes da figura masculina para se sentirem completas, felizes e realizadas. Então, eu acho que já é tempo de pensarmos numa forma diferenciada de criarmos nossos filhos e filhas, longe dos estereótipos e das fantasias inseridas em nós mesmos, para não deixarmos afetar a vida psíquica deles, que estão em nossa volta. Precisamos sim encorajar nossos filhos, criar as condições para que eles se tornem autônomos e independentes. Para deixar vocês pensarem um pouquinho, eu vou ler uma estrofe de uma canção muito bonita que resume em parte tudo que foi falado aqui. Exatamente assim. Minha mãe me deu ao mundo de maneira singular, me dizendo a sentença para eu sempre pedir licença, mas nunca deixar de entrar. Então é isso. Tenha coragem para mudar o que precisa ser mudado. Aproveite toda a sorte de oportunidade que aparecer na sua vida. Busque seus sonhos. Faça valer a vida. Quanto ao complexo de Cinderela, fuja da sombra desse guarda-chuva, dessa ameaça paralisante, desse vício. As pessoas que se libertaram desse trauma e que souberam educar seus filhos com base no respeito, na tolerância, passaram a agarrar a vida com mais tenacidade, se sentindo mais livres para acompanhar os altos e baixos dos seus eventos. Então é isso, minha gente. Um grande beijo para vocês.